amigos do Proseando nas Gerais, começando mais um programa, agradecendo você que está sempre ligadinho aí do outro lado, e já vou logo apresentando a minha convidada especial de hoje, professora Maria da Conceição Mendonça Silva, a dona Conceição, que eu tenho certeza que é uma referência para todo mundo que conhece o Capelo Gaivota, e uma instituição realmente muito representativa no nosso município, e também a Escola Pedacinho do Céu, a qual ela também tem todo esse carinho, todo esse cuidado. É um grande prazer receber a senhora aqui. Igualmente, é uma oportunidade muito boa. Nós é que agradecemos a sua presença e, como a gente sempre fala, vamos começar do começo. A senhora é Montes Clarense mesmo? Sou Montes Clarense, os Mendonça, né? São Montes Clarense. Uhum. Tem um casarão na Praça Dona Matriz, que era do meu avô paterno, Cassimiro Xavier de Mendonça. Casarão dos Mendonça, É chamado assim, né? É. E uma família grande, a minha mãe teve 16 filhos. 16 filhos. Eu sou a 13. Uma das mais novas. Eu sou a 13. E dos 16 só restam 4. 4 apenas? Nós somos o final, né? O final da lista. O 13, o 14, o 15 e 16 vivos. Mas a gente sabe que com um legado que vai deixar, com certeza, para o resto da história. Como é que era a Mariazinha, quando era pequena, com tantos irmãos? Devia ser uma festa em casa, né? Nós morávamos próximo ali do Automóvel Clube. Uhum. Uma casa, uma área de 2.000 metros, para caber tanto menino, né? Tem que ser grande, né? 9 quartos tinha na casa. E era uma festa contínua, né? Uhum. 20 pessoas para almoçar, para jantar, tomar café. Uma festa. Imagino. A senhora era do tipo mais brincalhona ou era assim mais tímida? Não, eu nasci no meio de 4 homens, 2 mais velhos e 2 mais novos. Uhum. E antigamente menina não brincava com menino, né? Brinquedo de menina era violento e menina brincava de casinha, de boneca. Era mais cuidado. Uhum. Mas eu, aos 4 anos, eu estava lendo, né? E gostava muito de ler. Com 7 anos eu falei que eu ia ser professora. Minha mãe falou, pode até ser, mas vai ser diretora. Já que logo o cargo principal. Não, é porque eu mandava, nem todo mundo. A senhora não mandou. Nasci para mandar. E assim foi, sempre brilhei nas escolas. Eu me lembro que estudei no Imaculada, na 8ª série ginasial, né? Uhum. Tinha uma coleguinha que o pai tinha prometido dar de presente se ela tirasse o primeiro lugar, o boletim. Uhum. Daria para ela uma bicicleta, que era raro ter uma bicicleta, né? Uhum. E eu tirei o primeiro lugar e ela me deu uma surra naquele bequinho ali de Padre Marcos, naquela esquininha ali, de frente ao Imaculado. Perdeu a bicicleta, sobrou para a senhora. Mas eu apanhei sem saber. E também não ganhou bicicleta nenhuma. Aos 14 anos eu fui para um convento. Para um convento? Fiquei até 21. E aos 21, o meu irmão, que era médico, o doutor João Mendonça, ele achou que eu estava doente, eu estava muito pálida, e me levou para tratamento. Eu fiquei internada e eles acharam que eu estava com leucemia. E me deram um diagnóstico de 90 dias de vida. Nossa, tão jovem assim? Mas eu fiquei feliz, achei que eu ia para o céu, estava pronta. Para quem estava no convento, né? Não tinha problema. Aí eu fiquei em tratamento em Belo Horizonte, mas 5 anos. Lá eu fiz concurso para professora. Uhum. E passei em primeiro lugar em Minas Gerais, todas as provas no Instituto de Educação. Uhum. E eu sou apaixonada pela educação. A senhora contando ainda lá atrás que na escola, em primeiro lugar ali, né, o que ocasionou essa surra toda aí,
A senhora, apesar de mandona, como fazia muitas amigas, tinha muitas colegas assim, um grupo, não? Eu era muito estudiosa e como eu entrei para a escola já sabendo ler, então me aceleraram. E por sinal foi até, quem fez isso foi a mãe do nosso atual prefeito, Dona Quita, a mãe de Humberto. De Humberto Souto. Ela me acelerou e então eu fiquei com idade defasada. Minhas colegas já eram maiores e eu menina. Não tinha um entrosamento. Aí não tinha muito. E eu também era e sou muito religiosa. Então eles logo me apelidaram de Pio XII, das colegas. E aí eu fui levando, e também com os 14 anos eu fui para o convento. Desse período, a senhora ainda hoje tem pessoas da sua convivência que convivia nessa época? Tem. Amigas ou tem amigos? Poucos vivos, né? Poucas, né? Mas uma que eu gosto muito, a Rita Mota. Rita Mota. Ela que me botou o apelido de Pio XII. Tá viva até hoje para tomar esse puxão de orelha, hein? Aí no domingo a gente se encontra na missa e eu falo, ei, Ritinha. E ela, ei, Pio XII. Até hoje. Que ótimo. Desde sempre, como a senhora disse que desde cedo queria ser professora, foi sempre esse o seu desejo ou teve algum outro sonho de alguma outra profissão? Não, eu sempre sonhei ser professora, sempre gostei muito de ler, né? E eu li com 4 anos, então eu sempre gostei muito de ler. Quem seria apaixonada sua inspiradora para isso? Eu acho que é genética mesmo. Eu acredito que eu devo ter, de acordo com cientistas que decodificaram a genética humana, diz que a gente, a personalidade a gente herda de um dos 4 avós. De um dos 4 avós? De um só. A gente fala assim, parece com o pai, parece com a mãe, mas na realidade a gente parece com... A gente herda, o DNA é deles. Eu acredito que o meu DNA é de minha avó materna, que ela era filha de francês que vieram para Diamantina, para a Tarde de Diamante. Pela minha personalidade, eu herdei foi dela mesmo. Mas assim, política, autoritária. briguenta, gente forte. Sempre foi assim? Sempre foi. Como é que isso repercutiu dentro do convento, uma vez que já é um ambiente, apesar de muitas mulheres fortes, que eu conheço realmente algumas irmãs e tudo, mas é um ambiente puxado para uma área mais calma, sem muito mandar, mais obedecer. Como é que foi muito segurar difícil, esse gênio? Muito difícil, porque uma das características da época, hoje mudou um pouco, é você não ser capaz de julgar nada. Não havia essa não julgar crítica. nada. E também o silêncio, o cuidado com a palavra. E eu tenho sempre a resposta na boca. Então eu tinha que se segurar. Fiscalizar muito. Mas eu queria ir para o céu, queria ser perfeita. Então, cumpria. Acatava. Cumpria, não. Eu peguei cargos importantes muito mesmo? cedo. Conta para mim um pouco, né? Que cargos seriam esses? Uma vez, quando a mestra de noviças, que sempre é o segundo cargo dentro de uma congregação, ela ia para um capítulo na Europa, e o capítulo, eles iam naquela época, eles iam de navio. De navio. Né? Até ir voltar, quase um ano. E eu fui indicada. Eu não tinha nem... Eu tinha uns 18 anos para ser mestra de noviça. É mesmo? Eu assumia na ausência da superiora. A senhora que comandou. Bem que minha mãe falou, pode até ser, mas... Mas vai ser para diretora logo.
É difícil, viu? Quem nasce, para mim, o líder, ele nasce. Uhum. E é aquele que carrega mesmo, vai na frente e assume, enfrenta. A senhora pegou um período no convento que já é de adolescente para adulto. Uma fase, hoje especificamente, não tanto na época, mas que os hormônios estão a 1000 por hora. A questão da castidade. A senhora falou assim, teve namorado antes, não teve, teve vontade de ter, não teve. A saída do convento, de repente, inspirou a... Bom, agora acho que eu vou querer casar. Ou a senhora nunca tinha pensado até então nisso? Não. Eu tentei voltar mas eu fiquei em tratamento em Belo Horizonte 5 anos. Ah, foi um tratamento longo. Longo. Não tinha os recursos de hoje, né? Uhum. E eu tinha realmente leucemia, uma anemia profunda. Foi um tratamento super demorado. Uhum. Que meu irmão, que era médico, encaminhou, ajudou. E também, como eu não era preocupada com a doença, né? Não tinha medo da doença, não tinha medo de morrer. Então, porque tudo que você tem medo acontece. Eu não tinha medo. Isso ajudou na sua recuperação, Claro, sem dúvida. Tranquilo. E minha irmã mudou para Belo Horizonte, eu fiquei morando com ela. E quando voltou para cá, como é que você se adaptou? Ou já veio direto, de repente, para seguir uma profissão? Já que se formou lá. Lá em Belo Horizonte mesmo, eu comecei... começou a atuar em BH? Eu fiz concurso, professora. Naquela época, a professora ganhava muito bem, era um cargo altíssimo, né? Muito respeitado. E sempre estudando, buscando, formei em letras, consegui registro de diretora e continuei trabalhando. Eu não parei, porque diziam que eu estava doente, não, eu continuei. Teve um ano que eu li, o ano tem 365 dias, eu li 380 livros. Mais de um por dia. Eu faço leitura dinâmica. Adoro. Como é que Atualmente não. Como é que a senhora via essa diferença? Porque na época, Montes Claros era pequenininha, Montes e Belo Horizonte, apesar de capital, também não tão grande assim, mas uma diferença gritante entre as duas cidades. Como é que era ser professora lá? Tem alguma história boa que a senhora lembra desse período? Não, o problema foi muito interessante. Como eu passei em primeiro lugar, inclusive recebi um cartão do quem era governador, Bias Fortes, estavam cumprimentando pelo fato inédito, que eu fechei todas as provas, era prova aberta, né? E fechou todas. E dei uma aula também sem aluno, né? Porque quem dava aula para ser provar avaliada. Que sabia o que estava dizendo. Aí, Belo Horizonte já era dividido em 3 departamentos, 3 tipos. Tipo A, escola do tipo A, tipo B, tipo C. Centrão, né? Mais afastado, e periferia, e Venda Nova, naquela época, era periferia. Aí eu fui para o Centrão, né? Claro, eu passei em primeiro lugar, fiquei lá uma semana, não gostei. Aí voltei na Secretaria de Educação e falei, eu quero mudar, quero ir para Venda Nova. Por que não gostou? Eu achei assim, eu estava saindo, eu tinha saído num convento, né? Povo muito sofisticado, as colegas todas trabalhando de meia fina, muito elegante, e eu não estava achando aquele povo muito nariz empinado. Não achei graça. As mães muito chatas, cobrando, mandando a gente. Aí eu vou para a periferia, e fui para a periferia. Aí eu fui para a escola estadual Santos Dumont de Venda Nova, fica bem no centro de Venda Nova. E lá eles estavam precisando que na escola recebesse os meninos que são que vivem hoje na casa aí afastado, que deram problema. Naquela época tinha outro nome. Crianças que com problemas. Com que tinham cometido pequenos crimes. Sim, são as casas de recuperação mesmo. Esqueci, tinha um nome. Aí houve a reunião, era uma turma,
para quarto ano, porque eles tinham conseguido ser alfabetizados, mas quarto ano precisava. Uhum. Aí eu aceitei ficar com a turma. 30 meninos. 30 da FEBEM. meninos. Era a antiga FEBEM. Verdade. 30 meninos. E curti, viu? Não me deram nenhum problema. Verdade? Um dia... Porque eram marginalizados. Levei-os para chupar jabuticaba na minha casa. A minha irmã morava, tinha muito jabuticaba. A diretora falou, você tá doida? Eu falei, Você com esses meninos para sua casa? Só combinei com eles, ó, não pode ficar uma jabuticaba no pé e nem uma casca no chão. É que o pai limpar a bagunça. Mas é para chupar tudo, para limpar. E eles aproveitaram, né? Nossa, fizeram uma festa. 3 pés carregadinhos preto, aquelas árvores centenárias, né? Meu Deus. Foi uma festa. Então não tive problema nenhum, nunca tive problema com aluno. Nenhum tipo de aluno. Metodologias de ensino da época para cá diferenciou muito, na sua opinião? A gente percebe que a educação em si, até a própria valorização do professor, caiu muito. E aí a questão de metodologia de ensino? Houve uma desvalorização do professor. Em 96, eu participei de um encontro do secretário de Educação do Estado de Minas. Uhum. Eu fui representando a prefeitura. E eu não era secretária, mas pediram para ir, eu fui. E ele estava exatamente preocupado que era a classe pobre, domésticas, que estavam indo fazer magistério. Quer dizer, eu não tenho nada contra isso, mas realmente a parte cultural elas não tiveram, né? Uhum. E aí, nessas alturas, eu já estava mergulhada no Montessori, que é a doutora Maria Montessori, era italiana, foi a primeira italiana mulher a estudar medicina, porque ela era de família nobre, e formou e não conseguiu cliente, porque era mulher. Aí a família rica botou a estudando psicologia e filosofia durante 7 anos. Posteriormente, a Holanda chamou-a, que a Holanda é sempre na frente, né? Uhum. Chamou-a para poder trabalhar como médica e as crianças entravam aos 7 anos na escola com vestibulim. Uhum. Aí a classe média, que pobres não tinham, classe média não passava no vestibulim, só os ricos. Aí ela começou a aplicar o que ela estudou. De psicologia. Psicologia, filosofia, e com isso ela conseguiu que a classe média, os filhos de pessoas mais simples, passassem na frente dos ricos. Uhum. E, inclusive, crianças com problema. Ela criou o método. É muito interessante, porque todo o material dela é de madeira, porque não existia plástico. E isso é difícil hoje, caro, porque todo Montessori, tudo tem que ser de madeira. Uhum. Mas eu sempre falar, não existia, né? O que fazia? Tinha que usar madeira. Tem que seguir, né? E a diferença é muito grande, porque educação, ela tem tudo a ver com a base. Começo é tudo. Começo. Quando as famílias tinham estrutura, base de assistência ao filho, que minha mãe, com tantos filhos, ela sentava à noite para ler história para mim. Eu dormia sempre com um livro que ela acabou de ler história. Do lado. Rezava. Chegava ao sábado, todos ajoelhados, rezando. Né? Meus irmãos, se comportasse mal, apanhava depois. Sim. Mas que rezava. Tá, vamos lá. Rezava o ofício de Nossa Senhora. Sei de qual até hoje. Então, havia essa estrutura. Uhum. E uma organização, né? Eu me lembro um dia que eu cheguei, eu estudei no Gonçalves Chaves. Morava lá pertinho, né? E também era a escola que tinha estadual aqui, era Gonçalves Chaves. Gonçalves Chaves. Aí eu cheguei e falei com minha mãe, que minha colega, que tinha também o nome de Conceição, não tinha ido à aula. Achei aquilo fantástico. Uhum.
Aí minha mãe perguntou, mas por que que ela não foi à aula já? Não foi porque eles mudaram para a Avenida Afonso Pena, né? Falei o endereço. Aí mamãe falou, ó, fica combinado assim, o dia que nós mudarmos, também eu vou deixar você falhar a aula. Fora disso, Tem que ir tá todos os gripado, tá com a barriga doendo, vai para a escola. Esse negócio não. Só que mamãe morou 60 anos na casa sem mudar. Saiu para o cemitério. Aí uma boa dica para você de casa, não deixar o filho faltar. Não tinha esse negócio, não. Havia seriedade, né? Sua obrigação. Inclusive, meu irmão, o Expedito, que até escreveu, já publicou muitos livros, Expedito um dia chegou todo feliz com um boletim que tinha tirado o 3º lugar. Um boletim de cartolina amarela, me lembro como hoje. Todo feliz. Aí mamãe olhou, 3º lugar? Que absurdo! Por que não foi primeiro? Você tem tudo. A única obrigação sua é estudar, recebe tudo. Aí, que é o retrato dele. Ele virou para ela e falou assim, ai, mamãe, não houve primeiro, só houve o 3º. E ele é isso. Ele sempre nega e faz o rolo. Consegue se sair bem. Com 15 anos foi para Brasília e por lá vive. A gente vai dar um intervalo rapidinho e volta já já, porque eu estou querendo saber como é que foi essa volta de Belo Horizonte para cá, sobre essa questão da pedagogia também. Já já a gente vai falar sobre Capelo Gaivota, hein? Fique ligadinho aí, a gente volta daqui a pouquinho.